palavra de Deus. Salmo 131, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Diz assim na palavra do Senhor: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias. Talvez na sua Bíblia está arrogância, né? Acho que na Bíblia da sua deve estar arrogância, né? A minha está, não ando à procura de grandes coisas. Grandes coisas, mas acho que tem algumas traduções também que está em arrogância. Amém, grandes coisas. Aqui eu estou usando uma linguagem Almeida Fiel. Em grandes matérias, nem muitas elevadas para mim. Versículo 2: certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada da sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra nesta noite. Que o Senhor possa falar conosco nesses minutos que nós vamos ouvir a Tua voz. Abra o nosso entendimento, Senhor, nesta noite, meu Deus, no qual o Senhor preparou para estarmos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, nós entramos em um novo ano. O ano de 2002 se passou. E graças a Deus que nós ainda estamos aqui. E como a própria Bíblia diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando durante este ano. Ao ler a palavra do Senhor, irmãos, no Salmo 131 e meditando dentro desta palavra, eu estava aqui meditando sobre coisas que nós devemos colocar em nossa vida para seguirmos o ano de 2023. É claro, irmãos, que durante todo este ano Deus vai preparar, Deus vai dar a oportunidade para os irmãos estarem aqui durante todos os cultos. Todos os cultos que o pastor Luciano, a pastora Juliana vai fazendo, vocês vão estar aqui, amém? Mas como é a primeira palavra do ano e a minha participação que eu estou aqui, eu gostaria de meditar com os irmãos nesses 3 versículos sobre 3 coisas que nós devemos entender para 2023. Sobre 3 coisas que nós devemos entender, o que Deus fará em nossa vida, o que nós devemos fazer em nossas vidas para nós caminharmos durante toda essa trajetória deste ano debaixo da bênção de Deus. Não que você não está, ao contrário, você está. Porque quando você colocou no seu coração e falou assim: eu vou para a casa de Deus, eu vou ouvir a palavra, eu vou buscar a ajuda dos céus, eu vou louvar, eu vou entregar o meu louvor a Deus. E eu costumo dizer o seguinte: quando nós estamos louvando, o Senhor está recebendo aquilo que nós estamos falando. Mas quando nós estamos ouvindo a palavra, o efeito é contrário. Agora nós estamos ouvindo o que o Senhor está falando conosco. Você entregou a Deus o teu melhor. Agora Deus vai entregar a você o melhor dele na palavra. Amém? Amém. Primeiro lugar, o versículo 1 está dizendo assim: Senhor, eu vou ler como está na minha tradução. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem coisas muito elevadas para mim. Primeiro lugar, meus irmãos, para caminhar no ano de 2023, nós não podemos caminhar com um coração soberbo, arrogante, se achando melhor do que outros. Eu não estou dizendo que os irmãos fazem isso, sabe? Eu estou falando de uma forma geral, do contexto do cristão geral, de todos os crentes dessa nação abençoada que é o nosso Brasil. Por quê? Porque quando a pessoa ela começa caminhando de uma forma de se achar melhor que outras pessoas, de se achar superior a outras pessoas, de se achar melhores que outras pessoas, irmãos, fica difícil Deus nos abençoar, porque a palavra de Deus ela vai nos orientar no seguinte. Eu gostaria que você lesse comigo, deixasse marcado aí na sua Bíblia e voltasse aqui depois para nós lermos, mas vamos até o próximo livro, o vizinho de Salmos, o livro de Provérbios, capítulo de número 15. Provérbios, capítulo de número 15. E esse versículo que eu vou ler, ele tem outros versículos parecidos. Se eu não me engano, tem uns 2 ou 3 versículos semelhantes a esse. Provérbios, capítulo de número 15. Aleluia. Primeiro passo: ter um coração humilde na presença de Deus, sem arrogância, sem prepotência, sem se achar melhor. Provérbios capítulo 15,
Vamos até o versículo de número 33, que é o último versículo, que diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Talvez na sua Bíblia está assim: diante da honra vai a humildade. Se eu perguntar aqui, quem quer receber honra de Deus, quem quer ser honrado por Deus, todos nós queremos, meus irmãos. E este ano Deus vai honrar muito a sua vida, em nome de Jesus. Esse ano Deus tem muita honra e muita bênção para a tua vida. Mas o texto diz: diante da honra vai o quê? A humildade. A humildade. Eu vou usar algo para comparar, para os irmãos entenderem o que eu quero dizer na minha meditação, meditando. Vamos usar o exemplo da seleção brasileira, da Copa do Mundo, que todo mundo aqui assistiu, todo mundo vibrou, todo mundo se decepcionou. Quem gosta de futebol, né? Vibraram e se decepcionaram. E sabe por quê, meus irmãos? Porque infelizmente, muitas das vezes a seleção brasileira, isso acontece em todo time de futebol, sempre se acham os melhores, aqueles que são merecedores. Eu lembro, irmãos, quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, eu ainda morava aqui em São Paulo. E eu me lembro, irmãos, que todos os comerciais da televisão sempre já era garantido, o Brasil já era campeão. Sem ter começado a Copa, o Brasil já era campeão. Não, nós somos os melhores, nós somos bons. E nas entrevistas, não, nós vamos vencer, a vitória já é nossa, já garantimos a vitória. Irmãos, no esporte tem que existir uma coisa chamada respeito. Respeito o quê? Ao adversário. Se você vai jogar com um time de futebol, mesmo o seu time sendo melhor do que eles, você tem que ter a humildade de respeitá-lo. Irmãos, a vida se constitui de respeito. E o que aconteceu? Chegou 2014 no Brasil, levou 7-1. Chegou nessa Copa do Mundo agora, perdeu para a Croácia, que é um time que não é lá essas coisas. E eu estou usando só um exemplo, irmão. Na vida todo lugar é assim. Eu me lembro, irmãos, de uma pessoa que queria arrumar um serviço e foi fazer uma entrevista numa empresa. E aí na hora de fazer a entrevista, o rapaz conversou com ele e falou assim: então, você está fazendo aqui entrevista, e qual é o cargo que você deseja ter nessa empresa? E aí o rapaz falou bem assim: eu quero ter o melhor cargo, o seu cargo. Que cargo você quer ter? O seu. Sabe o que acontece? Não passou. Por quê? Porque já chegou já se sentindo. Irmãos, na família é assim, no meio dos amigos é assim, no meio da igreja é assim. Irmãos, Jesus, o maior exemplo do mundo, o Deus que veio a esta terra. Acabamos de passar pelo Natal e eu não gosto muito, irmãos, como Jesus ele é retratado no Natal. Já vou caminhar para o fim. Quando Jesus é retratado no Natal, porque no Natal eu gosto de Jesus ali na manjedoura, ou o bebezinho, o menininho que nasceu em Belém, o bebezinho. Mas não é bem assim, irmãos. Aquele nenenzinho, aquele bebezinho é Deus que veio à terra. Jesus está aqui na terra. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, veio a esta terra e se mostrou o mais humilde de todos. Lavou os pés dos discípulos, nunca se exaltou. Ao contrário, irmãos, ele serviu. E sabemos, irmãos, que pela fé em Cristo nós temos que servir uns aos outros. O que quer dizer servir uns aos outros? Ajudar uns aos outros, se preocupar uns com os outros. Não que nunca se sentir melhor que os outros, mas sempre sentir o quê? Todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Todos nós devemos constituir igual ao olhar de Deus. É claro, irmãos, que dentro de uma igreja existe uma hierarquia. Existe o pastor, existe o obreiro, existe o membro, existe toda aquela hierarquia. Mas até dentro de uma hierarquia, de uma igreja, de uma classe familiar e de qualquer situação, irmãos, sempre tem que existir a humildade. Pastor Luciano mesmo, desde que eu conheci ele, há mais de 20 e tantos anos atrás, talvez quase 30, né, pastor? Porque como o tempo passa rápido, ele continua a mesma pessoa, não mudou nada a personalidade dele, continua sempre humilde, carismático. Fazia o quê? Quase 7 anos, eu acho, que a gente não se via. Ele foi me buscar na avenida, me trouxe aqui para a igreja. Quando desceu do carro, a primeira coisa que ele falou: me dá um abraço, para matar a saudade. Isso é humildade, irmãos. Mas eu vou te dizer uma coisa. O versículo aqui está dizendo: diante da honra vai a humildade. Voltando lá no Salmo 131, diz: Senhor, o meu coração não se elevou, nem se levantaram
não me exercito em grandes matérias, nem coisas muito elevadas para mim. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, eu não quero me exaltar, a glória é tua. Eu não quero ser grande, grande é o Senhor. Eu não quero ser melhor, melhor é o Senhor. Eu não sou nada. Irmãos, quando você entende o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus, você vai ler, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, um dos homens mais usados do Novo Testamento, era um exemplo de humildade. Você quer saber quem era Paulo segundo a Bíblia? Sabe quando alguém, não sei se alguém já perguntou isso para você, qual versículo você enxerga na sua vida para você? Se alguém perguntar assim, qual versículo você vê você na Bíblia? Não sei se eu estou entendendo o que eu quero dizer. Tipo assim, me fala um versículo que representa você na Bíblia, melhor dizendo. Eu falaria o mesmo que o apóstolo Paulo falou. No livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, sabe o que ele vai dizer? Eu sou o principal dos pecadores. Paulo era apóstolo, Paulo era usado por Deus, mas Paulo nunca disse, eu sou o melhor dos apóstolos, eu sou o melhor de todos. Não, meus irmãos, ele dizia, eu sou pecador, eu sou falho, eu dependo da graça de Deus. Meus irmãos, nós dependemos da graça de Deus até para respirar, até para levantar da cama, para todas as coisas. Se não fosse a graça de Deus, nós não teríamos nem passado por este ano que terminou, meus irmãos. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos ajudou, aleluia. O Senhor não nos deve nada, nós devemos tudo a Ele. Nós não somos nada, Ele é tudo, aleluia, glória a Deus. É claro que quando eu falo nós não somos nada, não quer dizer que nós não temos valor. Todo mundo aqui tem valor, amém? Você é salvo, você é escolhido, é abençoado, é abençoada. Você tem o seu valor no reino de Deus. Quando eu falo que nós não somos nada, eu quero dizer no sentido de se sentir alguma coisa, porque toda a glória sempre é de Deus. O primeiro passo, irmãos, é sempre seguir no caminho da humildade. Quando você for evangelizar alguém, convidar alguém para a igreja, use a humildade. Porque se você ataca a pessoa, se você ataca a fé da pessoa, a religião da pessoa, dificilmente a pessoa vai querer vir para o caminho do Senhor. Mas quando você tem a sabedoria de saber conversar, de saber usar as palavras, de saber demonstrar a atenção, meus irmãos, todo mundo gosta de uma pessoa que trata bem outra, que tem carinho, que sabe conversar, que sabe dialogar. E o que Davi dizia é isso: Senhor, o meu coração não se elevou, eu não me exaltei, Deus. Eu quero ser sempre humilde na tua presença. Segundo lugar, versículo 2: certamente que me tenho portado sossegado, como uma criança desmamada da sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, está dizendo assim: Senhor, é o seguinte, eu sou como uma criança que não se separa da mãe, como uma criança que está com a mãe, igualzinha a irmã que está com a filha aqui nessa noite. Mais ou menos isso que a Bíblia está querendo dizer. Quando você era pequeno, lembra de como você andava com a sua mãe? Você, ao atravessar uma rua, você segurava na mão dela. A qualquer coisa que você pedia, você nunca pedia para o seu pai, porque talvez seu pai era bravo. Você ia recorrer a quem? A sua mãe. A mãe, que igualzinho a irmã que estava atrás também com o filho, a mãe é aquela que dá proteção. O filho sente segurança quando está do lado da mãe. Para tudo, irmãos, para tudo. E Davi está dizendo o seguinte: Senhor, assim como uma mãe tem amor pelo seu filho, e o filho não deixa nunca de andar perto da sua mãe, de andar próximo da sua mãe, de achar segurança na sua mãe, assim eu acho segurança na tua presença, assim eu encontro ajuda na tua presença, assim eu encontro refúgio na tua presença. Aleluia. É o que Davi está querendo dizer aqui. Certamente que tem me portado sossegado como uma criança desmamada da sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada, uma criança pequena. Ele está dizendo o quê? Criança desmamada quer dizer aquela que ainda se alimenta. Ou seja, Davi está querendo dizer: Senhor, assim como uma criança pequena ainda se alimenta do que a mãe vai dar, do que a mãe vai preparar, do que a mãe vai fazer do alimento, do cuidado, assim eu me alimento, eu dependo e eu preciso do Senhor na minha vida. Glória a Deus. Para nós andarmos, irmãos, em 2023, temos que entender, temos que depender de Deus 24 horas. Quando você for resolver alguma coisa, coloca Deus em oração antes.
Quando você chegar e for descansar no seu dia, agradeça a Deus pelo seu dia. Em tudo que você fizer, sempre fale com Deus. Por quê? Porque temos que estar próximo deles, porque precisamos da ajuda do Senhor em todo o tempo. E durante todo este ano, o Senhor vai ajudar você, vai te dar a vitória, vai te dar a bênção, porque Ele é contigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Em último lugar, versículo 3, diz assim: espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Se eu não me engano, na tradução da maioria das Bíblias está esperança. A minha esperança está no Senhor, alguma coisa assim. Sempre tem a palavra esperança. Esperança ou espere Israel no Senhor. Quando a Bíblia diz espere Israel no Senhor, esperar ou esperança, se refere-se ao verbo esperar no Senhor, esperar em Deus. Irmãos, a Bíblia fala muito sobre esperança no Senhor, sobre esperança em Deus, sobre esperar em Deus. A esperança que eu falo aqui não é a esperança no sentido de ter um sonho realizado. Eu falo a esperança no sentido de esperar realmente no Senhor, literalmente falando. Assim como a minha tradução está dizendo, espere Israel no Senhor, é o que eu estou tentando transmitir aqui aos irmãos na minha palavra. Por exemplo, olha o que a Bíblia diz lá no finalzinho da Bíblia, quase pertinho de Apocalipse, no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5. 1 Pedro, capítulo de número 5. Está no Novo Testamento, quase do lado de Apocalipse. Só você abrir Apocalipse e ir voltando um pouquinho que você vai achar. 1 Pedro, capítulo de número 5, quase no finalzinho da Bíblia, quase no finalzinho da palavra. Glória a Deus. No final? 1 Pedro, capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo de número 7. Diz assim: lançando sobre ele quem? Jesus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Na sua Bíblia deve estar necessidade, né? A minha Bíblia está uma tradução diferente. Porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Lançando, vou ler como está na sua Bíblia, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é esperar em Deus. Esperar em Deus é saber o que? Eu tenho um problema, eu tenho uma luta, eu tenho uma dificuldade, eu vou deixar na mão de Deus e vou falar: Senhor, está em tuas mãos. Eu não vou me desesperar, eu não vou entrar em desespero, eu não vou entrar em pânico, eu não vou ficar apavorado, mas eu vou descansar no Senhor, porque eu sei que se está na tua mão, está mais seguro do que nunca. Aleluia. Porque o que está na mão de Deus, Deus sabe trabalhar e sabe transformar em bênção. Eu gosto de muitas personalidades na história, mas uma das que eu mais gosto é o grande homem de Deus, pastor Martin Luther King. E eu lembro de uma frase que ele disse que é muito bonita, que diz assim: tudo que eu coloquei na minha mão eu perdi. Como é que era? Mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus eu tenho até hoje, eu segurei. Era mais ou menos assim que ele dizia essa frase. Irmão, tudo que você coloca na mão de Deus está em boas mãos. É como se você depositasse um dinheiro em um banco. Aconteça o que aconteça, sempre vai estar lá o seu dinheirinho guardado. Irmãos, o que você deixa na mão de Deus, o que você deixa diante do Senhor, está em boas mãos. O diabo não pode tocar, as lutas não podem destruir. Isso, irmãos, eu estou falando da fé. Às vezes a pessoa, por exemplo, está passando por uma luta, por uma enfermidade, por um problema na casa, na família. Deixa o problema na mão de Deus, deixa na mão do Senhor, e Deus vai cuidar, Deus vai trabalhar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu vou ler mais 2 versículos para terminar a palavra. Primeiro eu quero ler um versículo, eu vou ler em 2 livros apenas agora. Primeiro eu vou ler no livro de Jó, capítulo 11. Onde está o livro de Jó? Ele está antes de Salmos. Você está em Salmos, o livro antes de Salmos é o livro de Jó. Capítulo 11. Está antes de Salmos. É um livro antes. Capítulo de número 11. Jó, capítulo de número 11. É o antepenúltimo versículo que eu leio. Depois desse só vou ler mais 2, que vão ficar em Salmos. Mas eu vou ficar aqui no livro de Jó agora.
Jó, capítulo de número 11. Nós vamos ler Jó, capítulo 11. Vou esperar todos os irmãos encontrarem, amém? Jó, capítulo 11. Glória a Deus. Versículo de número 18. Jó, capítulo 11, versículo 18 diz assim: E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Aleluia. Haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Quando você espera em Deus, meus irmãos, você pode ficar seguro. Deus está no controle. Tua casa está na mão de Deus. Tua vida está na mão de Deus. Teu emprego está na mão de Deus. Ah, mas na minha casa tem luta, na minha casa tem problema, na minha casa tem uma pessoa que não serve a Deus. Calma, irmãos. Este é o ano que Deus vai te dar grandes bênçãos. Deus vai fazer uma obra na sua casa, vai fazer uma obra na sua família, vai fazer uma obra dentro dos seus parentes. O que você tem que entender é que você não pode perder a esperança. Porque o Senhor está olhando para você. O texto diz: olharás em volta e repousarás seguro. Quer dizer, quando eu espero em Deus, eu habito em segurança, eu estou seguro. Glória a Deus. Aleluia. Pode passar um tempo, pode demorar um pouquinho, mas a certeza pela palavra nesta noite é: demore um pouquinho, mas a bênção vai chegar. Se nós iniciamos o ano, irmãos, essa semana que vem, podemos dizer assim, irmãos, até 31 de dezembro deste ano, de 2023, tanta bênção Deus vai te dar, tanta coisa Deus vai fazer, tantas obras maravilhosas o Senhor vai fazer. Por quê? Porque a nossa esperança está no Senhor, e quem espera nele é abençoado por ele. Aleluia. Para terminar, eu só vou ler mais 2 versículos em Salmo agora. Eu vou ler primeiro o Salmo 39. É um para frente, Valéria. Isso é, só avançar um livro para frente. Ainda falando de esperar no Senhor, de esperança no Senhor, de esperança nesse ano de vitória, de esperança neste ano que Deus vai nos abençoar. Salmo capítulo 39. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos os irmãos encontraram? Amém? Amém. Versículo 7. Agora, pois, Senhor, que espero eu? Minha esperança está em ti. Aleluia. Aleluia. Veja que é uma pergunta com uma resposta de Davi. Eu vou ler novamente. Agora, pois, Senhor, que espero eu? Minha esperança está em ti. Aleluia. Davi estava dizendo: Senhor, eu não vou esperar em lugar nenhum, apenas no Senhor eu espero. Aleluia. Nós confiamos em homens, confiamos em pessoas, e quantas vezes as pessoas nos decepcionam, mentem, enganam, nos traem. Mas vou te dizer uma coisa, meus irmãos: quando nós esperamos no Senhor, esperamos em Deus, esperamos na palavra, esperamos no Deus Todo-Poderoso, esperamos no Deus que é fiel, que a palavra diz que Ele não pode mentir. Ele não pode, meus irmãos. Por quê? Porque em Deus não há mentira, não há inverdades. Irmãos, tudo que você lê dentro da palavra de Deus de promessa vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus, porque Deus é poderoso. Nossa esperança está no Senhor. E para finalizar, meus irmãos, vamos até o Salmo 146. Nós iniciamos no 131, vamos até o 146, que já é quase no finalzinho do Salmo. É na penúltima página ou na última página da Bíblia, dependendo do tamanho da sua Bíblia, né? Como a minha Bíblia é grande, é a penúltima página. Salmo 146 é o último versículo que eu li esta noite. Só para recordar, enquanto os irmãos estão procurando, 3 coisas nós temos que fazer e crer nesse ano. Primeiro, sempre ser humilde na presença do Senhor. Segundo, sempre estar perto do Senhor, nunca se afastar de Deus. Assim como uma criança está próximo da mãe, nunca podemos deixar os caminhos do Senhor. Em terceiro lugar, sempre ter esperança em Deus. Aleluia. Salmo 146 é o versículo de número 5. 146, versículo 5 diz assim: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio,
e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Aleluia! Glória a Deus! E a palavra bem-aventurado, quando você busca a tradução dela, quer dizer muito feliz, mais feliz. Então é como se eu lesse assim na Bíblia: muito feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Eu fecho a minha Bíblia encerrando a minha palavra essa noite dizendo: não perca a esperança, continue mais perto de Deus, por nada deste mundo se afaste. E sempre tenha certeza que na sua humildade, no seu caminhar, na sua busca, mais você buscando, mais você insistindo, mais você perseverando, e mais o seu coração se enchendo de esperança, mais bênçãos Deus dará para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Vamos